Chegamos em mais um vídeo do quadro Reddit do Medo, que é aquele quadro aqui da Terra do Medo, onde eu conto histórias em primeira pessoa pra vocês. E essas histórias são bem assustadoras e adaptadas do Reddit. E a gente já tá no episódio 10, já é o 10º Reddit do Medo. E a gente fica muito feliz que vocês gostam desse quadro, porque a gente se diverte muito fazendo ele. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Quem assustou com a minha voz do nada? Vitor tá pronto pra dar susto em vocês. Pois é, que eu tô vendo que o pessoal tá comentando. Ai, leva o susto com a voz do Vitor do nada. Eu acho incrível, gente, é sobre isso. É a minha função aqui no canal. Além da gente gostar muito desse quadro, do Reddit do Medo, a gente adora também o Causos na Terra do Medo, que é aquele quadro que é parecido com o Reddit do Medo, eu conto as histórias em primeira pessoa, só que são as histórias de vocês. Igual propaganda de pasta de dente, de... Inclusive, se você quiser, mande a sua história para o e-mail contatonaterradomedo@gmail.com contatonaterradomedo@gmail.com. Ou então, você pode mandar também para as nossas redes sociais, na rede vizinha, que é o @CibeleFala e o @EuVitorSobral. Olha que incrível! Chega, né, gente? Mas tudo que o Vitor falou e eu tentei dublar, gente, é verdade. Manda a sua história pra gente que a gente vai adorar contar aqui no canal. E além disso, tem também o quê? O quê? O nosso chapéuzinho. O nosso chapéuzinho da bruxa que a gente passa, que são formas de você apoiar aqui a Terra do Medo, esse projeto que a gente tá fazendo com muito amor. Nós temos o Apoia-se, que tem ali uns planos diferentinhos pra vocês. Olha o chapéuzinho da bruxa passando, minha gente! Também temos o Seja Membro, que é aqui do YouTube mesmo, que vocês têm umas figurinhas bacanas, umas coisinhas legais. E a gente também tem o nosso Pix, que é o cibelenaterradomedo@gmail.com. E se você não tiver como ou não quiser apoiar a gente financeiramente, você apoia muito a gente compartilhando o nosso conteúdo, marcando a gente quando você compartilha no seu Instagram, comentando. Comentar é muito legal, sabe, que gera engajamento. A gente adora também receber os comentários de vocês, a gente responde, a gente adora. E deixando aquele like. E agora, vamos falar sobre as histórias que a gente separou aqui hoje pra vocês, porque geralmente a gente pega histórias do Reddit, mas assim, histórias assustadoras, no geral. Histórias de fantasmas, ou de gente fazendo besteira. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu tenho muito medo de fantasma, não vou estar mentindo pra vocês, espíritos e coisas sobrenaturais, só que eu tenho mais medo ainda de humanos, de gente. E hoje a gente separou algumas histórias de quê, Vitor? Gente, só vai ter stalkers. A gente tá bem no ritmo ali de You, terceira temporada que lançou agora, então a gente resolveu trazer esse tema aqui pra vocês. E se vocês gostarem, né, Vitor, a gente pode trazer com outros temas também. O que vocês acham? Sim, se a gente encontrar também histórias, né? Ah, é? Mas manda pra gente histórias também, com temáticas assim, né? A gente já falou aqui, já fez a propaganda. Vamos então pra primeira história de hoje, que se chama A Ligação. Na época que essa história aconteceu, eu tinha um grupo de amigos ali, mais ou menos uns 10 amigos, a gente andava muito junto. Só que, na verdade, eu era amiga mesma, de um menino, só de um. O resto era tudo amigo dele, sabe? Tipo, não eram meus amigos diretamente. Mas esses amigos dele estavam sempre por perto, a gente se dava muito bem. Daí teve um dia, em particular, que um desses amigos do meu amigo pediu meu telefone emprestado porque ele tinha que ligar para um colega de trabalho dele pra avisar que ele não ia poder ir trabalhar. E eu emprestei o celular, tranquilo. Ele pegou meu celular, depois ele me devolveu e disse que o colega de trabalho dele não tava atendendo, enfim, continuei vivendo a minha vida. Até que algumas horas depois, um número estranho me liga. E aí eu atendi, era uma voz que eu não conhecia, eu não tava reconhecendo essa voz. Aí eu perguntei quem era. A pessoa falou que eu tinha ligado. Eu perguntei o nome desse cara que tava no telefone comigo, mas ele não me falou, ele só falou que, enfim, eu tinha ligado. Na mesma hora eu lembrei que eu tinha emprestado o telefone pra aquele meu amigo, né? Aí eu falei o nome dele e ele falou assim, é isso mesmo, então eu conheço ele, deve ser isso. Desligamos e eu achei que ia acabar essa história por aí. Mas eu tava bem enganada. Quase que imediatamente depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a receber umas mensagens desse número. E essas mensagens tava dizendo
dizendo que, ai, porque sua voz é muito sexy, que você deve ser muito bonita, ai, que não sei o que, essas coisas. Eu ignorei, gente. Eu não respondi nada. Até que no dia seguinte, esse número me mandou mensagem de novo, perguntando se eu não queria conversar com ele. E eu simplesmente respondi que não. Já dei uma cortada logo na hora. Daí ele me respondeu que se eu não tivesse afim de conversar ali com ele por mensagem, que sem problema, que ele podia ir até onde eu tava. E detalhe, durante esse tempo todo, essa pessoa desconhecida, esse cara desconhecido, tava me chamando pelo meu nome. E eu não tinha falado meu nome pra ele hora nenhuma. Aí na mesma hora, eu entrei em contato com esse meu amigo que eu emprestei o telefone e perguntei se ele tinha passado alguma informação minha pra essa pessoa que ele falou. Daí ele falou que o colega dele perguntou que número era aquele, que ele não conhecia, e o meu amigo acabou falando meu nome. Não, esse número não é meu, não. Eu peguei o telefone emprestado e falou meu nome. Inclusive, gente, esse cara estranho, que eu nem conhecia, acabou perguntando onde que eu morava, se eu morava perto. Enfim, eu sei que esse meu amigo passou até o meu endereço pra essa pessoa desconhecida. Na mesma hora, eu falei que essa pessoa estava me perturbando e me mandando várias mensagens. E esse meu amigo falou que eu tava exagerando, que era tudo bobajada que eu tava falando, que esse colega dele nem ia se importar comigo. Durante meses, eu fiquei recebendo várias ligações e várias mensagens desse cara. Quando eu não atendi o telefone, gente, ele ficava boladíssimo e me mandava várias mensagens, me xingando, me colocando lá pra baixo. Aí você deve estar se perguntando por que, sei lá, eu não chamei a polícia, não informei a polícia. Eu tava com medo, assim. Era uma pessoa que eu não conhecia, eu não sabia do que ele era capaz e eu tinha medo dele fazer alguma coisa ruim comigo ou com a minha família. Ele continuou me ligando até que o meu irmão atendeu certo dia e falou pra ele parar de me encher o saco. E eu nem falei pro meu irmão que era um stalker, não. Eu simplesmente falei que era uma pessoa que tava me pentelhando as ideias só. Agora você imagina o estado que esse cara ficou. Ele me esculachou, gente. Ele começou a mandar várias mensagens falando que ia acabar comigo, acabar com a minha família. Começou a me ameaçar forte. Nessa hora, eu fui pra minha varanda e comecei a chorar. Eu não tava mais aguentando. E eu comecei a chorar muito na minha varanda, até que o meu vizinho me viu chorando. E ele veio até mim e perguntou o que tava acontecendo. Eu contei tudo pra ele. Eu contei tudo, com todos os detalhes, porque, gente, eu simplesmente não estava conseguindo mais segurar tudo pra mim. Enquanto eu contava pra ele, ele tava super calmo. E aí ele me perguntou o número desse cara, eu passei, enfim, o que eu tinha a perder. E aí, 15 minutos depois, o meu celular começou a se encher de mensagens. Várias mensagens desse cara me xingando, me colocando pra baixo. E até agora eu não sei o que o meu vizinho falou com ele, não. No dia seguinte, eu tinha um encontro com os amigos meus. Eu não sei como esse cara desconhecido sabia que eu tinha esse encontro e falou que ia aparecer no lugar, que não ia me deixar em paz. E eu fiquei apavorada. E o meu vizinho se ofereceu pra ir junto comigo. Eu aceitei, a gente foi. Foi super divertido e tal, e esse cara estranho não apareceu. Depois disso, ele não me ligou mais. E as mensagens também pararam por aí. Mas eu vou te falar que até hoje eu tenho medo de que ele apareça do nada e alguma coisa de ruim aconteça comigo ou com a minha família. Fim da primeira história. E geralmente, esse seria o momento que eu iria colocar aqui as opções pra vocês, iriam aparecer as palavras pra gente tentar entender o que aconteceu. Mas eu acho que nessas histórias de hoje, as opções são stalker ou stalker. Não tem muito pra onde correr. Concorda comigo, Vitor? A gente já falou no começo do vídeo que seriam todas histórias de stalkers mesmo, então... E é isso, assim, não tem pra onde correr. Só comenta aí o que vocês acharam da história, né? Ainda vai ter mais. Mas com certeza tudo parou por conta dessa ligação do vizinho. O vizinho falou ali alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas eu imagino que ele tenha falado que era da polícia, alguma coisa assim, sabe? Porque por mais que ela tivesse medo de fazer um BO contra ele, enfim, denunciar, às vezes isso soluciona, sabe? Às vezes isso para, porque a pessoa fica com... Gente, quem tem medo, vamos combinar. Então, pode ser que esse cara, esse menino, tenha ficado com medo de polícia, enfim. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, assim. Eu não acho que ele simplesmente decidiu parar de procurar ela e ficou por isso mesmo, sabe? O que você acha, Vi? Eu não sei. Eu acho que o vizinho deu um chega pra lá nele, de alguma forma. Deu um chega pra lá. Você também acha, então, que foi por causa do vizinho? Eu também acho. Conta aí pra mim o que vocês acham. Vamos, então, pra segunda história, que se chama O Stalker do Supermercado. O bom falando feliz da vida, né? Como se fosse um conto de fadas. O meu primeiro emprego foi numa rede de supermercados muito grande da minha cidade. E nesse mercado específico tinham
parquinho, um lugar ali específico pra você deixar a sua criança, seu filho lá enquanto você fazia suas compras. E era exatamente nesse lugar que eu trabalhava. E, gente, eu adorava. Eu adorava esse emprego, eu achava super divertido. Esse lugar tinha umas janelas, assim, de vidro, bem grandes. Tinha uma meia porta ali de entrada, saída. E um balcão que, se você fizesse assim, dava pra ver tranquilamente lá dentro, assim. Se você levantasse um pouquinho, você via tudo lá dentro desse parquinho. Daí, um homem que aparentava ter ali seus 40 anos, ele costumava passar no meu turno, e ele tentava ali puxar um papo e tal, conversar. Eu lembro claramente da cara dele, do rosto dele. O rosto dele era muito assustador, muito suado. Essa era uma característica forte dele. E é engraçado, porque eu me lembro claramente, sendo que isso tem vários e vários anos que aconteceu. No começo, eu não dei tanta importância assim, porque, enfim, um cliente normal que tava passando, puxando papo. Só que os papos começaram a ficar meio estranhos. Ele começou a falar de uma forma meio nervosa, meio tensa, e ele sempre fazia elogios. Ele sempre tava me elogiando. Ele me perguntava a minha idade, elogiava meu cabelo, as minhas roupas. O que eu podia fazer, gente? Eu só ria, ficava assim... Que bom, obrigada, obrigada. Mas eu sempre fingia... Se eu não estivesse ocupada, eu fingia que eu tava muito ocupada, trabalhando, cheia de coisa pra fazer. Porque eu ficava bem tensa, assim. Eu dava um risinho de nervoso, mas não dava muita atenção. Até porque, gente, eu trabalhava com o público. E quando você trabalha com o público, você tem que ter ali uma simpatia, ser bacana com as pessoas. Mas esse cara tava abusando demais. Isso foi acontecendo até o dia que o meu gerente chegou até mim e perguntou se tinha alguém me incomodando, se alguma coisa tava acontecendo. Nessa hora eu fiquei meio confusa, mas eu não me liguei, assim, eu não liguei a pergunta dele àquele homem que tava indo lá me fazendo perguntas. Porque, assim, ele era bastante inconveniente, ele fazia perguntas meio X, mas ele não era agressivo. Ele nunca foi agressivo comigo. Mas o que o gerente tinha pra me dizer, gente... era bastante assustador. O que tava acontecendo era o seguinte. Esse cara tava indo em horários aleatórios no supermercado. E aí ele perguntava qual era o meu turno. Pros meus colegas de trabalho, pro pessoal que trabalhava ali. E ninguém tava suspeitando porque ele perguntava pelo meu nome. Mas assim, eu trabalhava no supermercado com um crachá no meu peito. Então a coisa mais fácil do mundo era ele ver o meu nome no crachá. E o que tava ficando mais suspeito pro pessoal é porque assim, se fosse um parente, um amigo, alguém próximo... a pessoa não ia perguntar pros meus colegas de trabalho, a pessoa ia me procurar, me mandar uma mensagem, perguntar qual o seu turno, quero passar lá pra te dar um oi. Eu fiquei muito assustada com essa informação, porque eu já achava o cara esquisito, sabe? E aí o meu gerente falou pra mim que se ele aparecesse qualquer hora, que era pra eu avisar pra ele, e foi isso que eu fiz quando esse cara apareceu. Ele entrou pela porta, na mesma hora, eu liguei pro meu gerente e avisei que ele tava ali, entrando. Nesse mesmo momento, os seguranças foram até esse rapaz, pediram pra ele se retirar e falaram que ele não era mais bem-vindo no supermercado. E os seguranças até esperaram ele entrar no carro e ir embora. Eu não tenho noção da intenção dele, eu não sei o que ele queria fazer comigo, mas eu tenho a impressão, eu sinto de verdade que se eu não tivesse cortado por ali, se isso não tivesse parado por ali, essa situação ia escalonar até piorar. Eu nunca mais vi esse cara depois disso. Fim da segunda história. E eu acho que o problema não era nem dentro do mercado, assim, se for analisar essa história. Porque ela trabalhava no mercado, e enquanto você tá trabalhando no mercado, tem várias pessoas ali perto, tem seus colegas, tem câmera de segurança. O maior problema é quando ela sair. Então, eu não ficaria tranquila de simplesmente expulsarem esse cara. Inclusive, eu ficaria com mais medo ainda, porque ele poderia ficar cismado. Nada custa pra ele esperar ela depois que sair, ainda mais que ele tava de carro, sabe? Pavor dessa história, pavor. Até porque eu já trabalhei com o público, já trabalhei numa loja grande e tal, e eu sei o que é ter um medo de sair e acabar encontrando alguém que não gostou muito ali do seu atendimento, ou tava num dia ruim e acabou se ofendendo com alguma coisa que você fez. Eu teria medo também, porque se ele tá ali, né, indo todo dia, ainda mentindo que é tio da menina, isso que pra mim foi o pior. Isso que pegou. Isso pegou. Porque ele tava mentindo e tava com alguma intenção ali. E sabe-se lá o quê, né? Porque já tava ali fora esperando com o carro também. E o perigo é esse, o carro. Vai que ele enfia essa menina dentro do carro. Pois é. Vamos então pra terceira história, que chama Ele Me Acompanhou Durante Anos. Eu conheci o João quando a gente tava estudando na mesma sala, na 6ª série.
A gente era muito novinho. E a gente quase não se falava. Era aquela coisa de, ei, tudo bom? Até porque ele era muito tímido, porque ele sofria um pouco de bullying ali, porque ele tinha dificuldade de aprendizado, ele era meio sem jeito, então o pessoal pegava muito no pé dele. No próximo ano, ele acabou saindo da escola. Depois disso, eu não soube mais nada dele, também nem lembrava muito dele, porque, como eu disse, a gente não era muito próximo. Alguns anos depois, quando, enfim, já tinha terminado a escola, eu recebi uma solicitação no MSN. E era do João, eu lembrei dele, lembrei do nome dele. E aí eu aceitei essa solicitação, comecei a conversar com ele. E o João falou pra mim que ele sempre teve uma quedinha por mim. E nessa hora, gente, eu não fiquei assustada nem nada. Na verdade, eu fiquei até lisonjeada. Até porque era uma pessoa que tava lembrando de mim depois de tantos anos. A gente resolveu sair e, gente, o encontro foi terrível, completamente desconfortável. Ele ficava tentando me agarrar o tempo inteiro, me beijar à força, ele ficava me passando a mão. Gente, foi assim, foi horrível. Até que chegou em certo momento que eu falei com ele, cara, eu não tô afim de você, não quero. Parou com isso, não tô gostando do que tá acontecendo aqui. Aí o João se desculpou, ele falou que não ia fazer mais isso e tal, e a gente se tornou só amigos. Mas aqueles amigos, meio distantes, eu tentei manter uma distância segura dele. Durante anos, ele ficou tentando me convidar pra sair de novo, eu sempre recusava. E quando a gente se encontrava, assim, o que era muito raro, tá? Muito raro. Mas quando a gente se encontrava pessoalmente, ele ficava tentando me apalpar, ele ficava me passando a mão. Nossa, era muito desconfortável. Eu não tava mais aguentando e eu dei uma cortada nele. Só que a partir do momento que eu dei essa cortada, ele começou a aparecer no meu trabalho. E foi aí que as chantagens começaram. Ele começou a me acusar de dever dinheiro pra ele, sendo que eu nunca devi nada pra ele. Ele começou a inventar umas situações de que eu tinha que dar dinheiro pra ele e que eu devia dinheiro e que eu poderia pagar mandando nudes pra ele. Que não tinha problema, eu não precisava pagar com dinheiro, eu podia pagar com o meu corpo, com nudes. Nesse ponto da história, eu já tava noiva da minha atual esposa. E aí o João começou a falar que ele queria doar esperma pra gente ter filhos e queria morar com a gente. A partir daí eu bloqueei ele em tudo, cortei de tudo, impedi ele de entrar no meu trabalho, tudo. Poucos meses depois, o João tava sumido, graças a Deus, ele tinha simplesmente desaparecido, quando eu tive que fazer uma operação na perna. Eu tive que fazer essa operação, enfim, era pra botar umas hastes e tal, então eu ia ficar um tempo ali sem poder andar, coisa de umas 6 semanas sem andar. Daí teve uma noite, logo depois da minha cirurgia, que o meu melhor amigo tava lá em casa e ele decidiu passar a noite lá. Ele nem ia passar a noite lá, mas ele decidiu ficar, porque ele pensou assim, ah não, você não tá andando, eu vou garantir que você fique bem durante essa noite, eu fico aqui com você, não tem problema. Daí por volta de meia-noite, a minha porta da frente, que estava trancada, começou a se abrir. E quem que vocês acham que era? Era o João. Ele reapareceu. E ele tava entrando no quarto em que eu tava lá deitada, me recuperando. Na hora que ele viu o meu amigo lá, ele ficou em choque. Ele não esperava que o meu amigo estivesse lá. Ele esperava que eu estivesse sozinha. E ele ficou tão assustado que na mesma hora ele gritou, o que você tá fazendo aqui? E o meu amigo ficou pistolaço. Ele simplesmente começou a gritar com o João, expulsou o João de lá, falou que ia chamar a polícia, começou a fazer o escândalo e o João saiu varado de lá. Depois disso, até hoje, eu nunca mais ouvi falar do João. Não sei o que aconteceu com ele. E logo depois de isso ter acontecido, o meu amigo virou pra mim e perguntou assim, e se eu não estivesse aqui? O que iria acontecer se eu não estivesse aqui? E sinceramente eu não quero nem saber. Fim da terceira história. E nessa história, gente, tem até um pouco ali do famoso abuso, assédio, você pode chamar do que você quiser. Porque lá no começo da história, ele simplesmente pediu ela pra sair e ficou ali forçando a barra. Ficou ali passando a mão nela, tentando beijar ela à força. Enfim, né, a coisa dos nudes também. O cara era, além de stalker, um grande de um assediador. O que piora completamente as coisas, assim. Não que ter um stalker seja uma coisa leve, mas acaba tornando tudo muito pior. Sim, e eu não entendi também como é que ele conseguiu entrar, né? Onde ela tava. Porque a mulher falou assim, a porta da frente estava trancada. O João fez uma chave? Um chaveiro? Não. Provavelmente ela deixou aberta, assim, é o que eu acho. Eu acho que, enfim, ela tava ali com um amigo dela e tal, e acabou dispersando, que nem, às vezes eu esqueço também, ainda bem que tem o Vitor aqui, que o Vitor lembra quando eu esqueço a porta aberta. Mas se depender de mim, gente, eu sou avoada, eu deixo a porta aberta. Aí já deixamos mesmo. Então, às vezes, ela tava distraída e deixou a porta aberta. É a única explicação, sabe? Agora, o que eu penso é que esse
cara tava acompanhando ela de longe, assim. Porque faz sentido até, se você for pra pensar, ele chamou ela no MSN a primeira vez. E vários anos depois, essa história vai correndo vários anos. Então, acho que pegou ali o período das redes sociais e tal. Então, dá pra dar aquela stalkeada online na pessoa, além de dar stalkeada presencial. Agora, assustador isso de pensar que pode ter alguém te observando de longe, te acompanhando o tempo inteiro. Sim, e até na rede social também, porque eu fico assim, às vezes, surge uma conta ali olhando os stories, às vezes que eu fico assim, gente, quem que é essa pessoa? Eu nem fico conferindo muito não, mas às vezes eu desço pra ver assim, e tem umas contas assim, nebulosas que a gente não sabe, a gente vai ver, não tem nem seguidor direito, assim, tem uns stalkers aí da internet que me bota medo, só que ao mesmo tempo fica assim, problema. Fica aí olhando a minha vida, então. Mas sabe o que é, Vi? É porque a gente não fica conferindo. Eu acho que... Enfim, se você estiver procurando uma pessoa específica, você não fica procurando quem olhou seus stories, a não ser que você esteja procurando uma pessoa específica. Só que quando tem, sei lá, uma pessoa sem foto, já chama atenção. Já aconteceu isso comigo, assim, umas 2 vezes, de ter pessoa sem foto, aí você entra no perfil, a pessoa não tem seguidor nenhum e não segue nenhuma pessoa. Aí eu fico assim... Quem que é você? Ai, gente, eu bloqueio. Eu dou uma bloqueadinha, eu solto um bloco. E vamos de blocos. Que eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de verdade. E teve uma época, gente. Nossa, isso é verdade. Sim, a Sibeli já teve um stalker. Que horrível. Eu tive? Sim. Gente, eu já tive um stalker. Eu não vou nem dar muitos detalhes. Porque pode estar rondando. Que eu acho que ele está, inclusive, assistindo esse vídeo, tá? Pra vocês terem uma noção. Nossa, fofoca pela metade quase mata a fofoqueira, gente. Se vocês forem igual eu... Se vocês forem igual eu, nesse momento que vocês vão estar assim... Sibeli, me fala a história completa. Mas não posso, gente. Mas o que acontece? Teve uma época que eu tava trabalhando num lugar que era pra corrigir provas em grande escala. E nesse lugar tem ônibus fretado. Aí a gente tem que estar no horário certinho lá pra pegar esse ônibus fretado. Todos os dias... eu postava uma foto do pôr do sol, todos os dias, no mesmo horário. Muito good vibes. Muito. Aplaudindo o sol. Aí teve um dia que o Vitor chegou pra mim e falou assim, Anjo, todos os dias, você posta uma foto no mesmo lugar e no mesmo horário. Você quer ser sequestrada, linda? Você tá afim de ser sequestrada? Só pode, né, pra tá fazendo isso. E eu pensei assim, gente, eu nem pensei nisso. Teve uma época também que teve um aplicativo que você botava sua localização, onde você tava. Você lembra disso, Vitor? Uhum. Que era um aplicativo pra Só isso. pra isso, né? Só pra isso, pra você botar sua localização. E eu usava. Então a gente pensa assim, a gente negligencia muito a nossa segurança por pouca coisa, sem a gente perceber. A gente dá muita informação. A gente dá muita informação. Sem saber quem tá visualizando, né? Que eu falei na época, porque tinha pessoas já ali meio que seguindo na internet. E aí o risco disso se tornar uma coisa física, não uma coisa presencial, era muito grande. Porque aí a pessoa já sabia onde a gente morava. Porque a gente fala aí nas internets onde a gente mora. Tem muita gente que não fala onde mora. E tá certo. Mas a gente já falou já, agora todo mundo já sabe. Não, mas não sabe especificamente onde que é, sabe a cidade e tal. Então é muito perigoso, sabe? Fiquem de olho nas redes sociais de vocês. Se você gostou desse vídeo, você pode assistir esse vídeo aqui, que também é um Reddit do Medo. Ou então você pode ir logo pra playlist de Reddit do Medo, que você vai gostar, eu tenho certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Não stalkeie os outros. Nossa, não. E se liguem!